Item 83 do material didático. Conquista da Península Ibérica pelos árabes. Península Ibérica, vocês sabem, é a região de Espanha e Portugal. Olha, os seguidores de Maomé estão crescendo. Maomé morreu lá no ano 632, né? Eles continuam crescendo. Nós vamos agora ao ano 711 da era cristã. Já eram quase 80 anos, 79 anos, né? E os seguidores de Maomé continuaram expandindo, ok? Nesse período, a África já é dominada pelo mundo árabe. E agora eles vão dominar parte da Europa. Veja o que o historiador Justo Gonzalez, na sua obra Uma História Ilustrada do Cristianismo, nos diz. Em 711, um exército muçulmano composto de mouros, berberes e árabes, sob o comando de Tariq, cruzou o Estreito de Gibraltar, cujo nome se deriva do de Tariq, e derrotou o último rei godo, Rodrigo, perto de Xeres, ou Gerês, que acho que é Gerês de la Fronteira, que é chamada hoje, né? Em pouco tempo, toda a Espanha, com exceção da Astúria e da Gasconha ao norte, estava sob domínio muçulmano. Então é significativo isso. Esse mundo religioso político que os católicos viviam. A região da Espanha teve um período que foi dominada pelos arianos, os bárbaros eram arianos, e os católicos foram perseguidos, como na África também. Depois os católicos tomaram de novo aquela região, mas agora, os católicos romanos, né? Mas agora os árabes tomam essa região. E o que vai acontecer, irmãos? Automaticamente, os cristãos têm a perseguição reduzida. Na verdade, os árabes, historicamente, eles não perseguiam os cristãos. Estou falando cristão de verdade, cristão anabatista. Na verdade, os árabes não perseguiam nem os católicos. Eles davam liberdade a todos, como nós vimos. Omar, quando conquistou Jerusalém, ele falou, olha, cristãos, ele não fazia distinção, né? Todos os cristãos, judeus, podem habitar em Jerusalém normalmente. Bem, coloquei para vocês também um historiador católico chamado Daniel Hutz, que ele diz, com efeito, no preciso momento em que se operava a invasão muçulmana, muitos grupos cristãos, reprimindo no seu íntimo a amargura e o desconcerto da derrocada, pensaram imediatamente na resistência. Refugiados nas montanhas, onde o inimigo não os podia alcançar, foram se juntando pouco a pouco, começaram a organizar-se e, por fim, conseguiram armar-se. Ainda não tinham passado 5 anos após a catástrofe e já uma verdadeira guerrilha católica trabalhava contra os ocupantes, não hesitando até em levar a cabo operações de reabastecimento nas regiões em poder dos muçulmanos. Ou seja, esse historiador católico, ele fala que os católicos se organizaram em guerrilha. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso não é cristianismo. Os verdadeiros cristãos, os anabatistas, eles não pegavam em armas nem para se defender. Eles continuavam pregando o evangelho. Bom, a região da Espanha, ela vai ser reconquistada pelos católicos, nós estamos no ano 711, né? Ela vai ser reconquistada pelos católicos no ano de 1492. O que será encontrado lá? Grandes comunidades de anabatistas. E o que nós vamos encontrar lá? Eu vou mostrar para vocês quando nós formos estudar esse período
muçulmanos que haviam aceitado Jesus como Salvador. E nós vamos encontrar histórias deles sendo martirizados pelos católicos romanos que conquistaram, né? Martirizando anabatistas e mouros que haviam aceitado o batismo de adulto. Ok? Para vocês verem o que significa o catolicismo na história, né?